E o Cotidiano já está de volta para todo o Brasil através dos estúdios da Rede NGT aqui no Rio de Janeiro. Participe pelo comunicação@redengt.com.br, que a nossa produção vai trazer o seu profissional aqui no nosso palco para ele tirar todas as dúvidas que fazem parte do seu cotidiano. E hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios a Vanesca Medeiros. Ela é psicóloga clínica e professora na educação infantil da Secretaria Municipal da Educação. Prazer, Vanesca. Muito obrigado pela sua presença. E hoje a gente vai falar de um tema que com certeza tem o pequenino aí na sua casa, não tem? Não tem uma criança que faz parte da sua família, que faz parte do seu cotidiano? Então, você acha que o seu filho é diferente de quando você era mais nova? Será que você trata o seu filho da mesma maneira que seu pai tratou você quando mais jovem? A Vanesca hoje vai tirar algumas dúvidas que pairam sobre o ar da sociedade aqui no nosso programa e, claro, você fique bem atento sobre as dicas que ela vai dar. Vanesca, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte. Falam que o mundo mudou, né? Nos anos 60 era uma coisa, nos 80 era um, 2000 era outra, agora 2015 é outro. Se o mundo mudou, as crianças do passado são diferentes das crianças de hoje ou não? É tudo a mesma coisa? Bem, criança é sempre criança, né? Mas nós temos diferenças na forma de lidar com elas. Eu vejo que as crianças hoje em dia estão nascendo já com um potencial muito grande. Sim. Os bebês hoje em dia, eles respondem a estímulos de uma forma muito interessante. Nós verificamos isso com muita clareza na escola, na creche. E podemos dizer também que a criança hoje em dia, inclusive até o Estatuto da Criança nos aponta isso, porque hoje em dia a educação infantil ela é obrigatória. Então, uma criança, obrigatoriamente, pela lei, ela tem que estar matriculada a partir dos 4 anos de idade numa escola. Então, o que tínhamos antigamente de conceito de criança, né? O que era a criança? A criança brincava mais, ela tinha um contato muito grande. Nós tínhamos uma vida mais tranquila, com menos violência. Ela era mais humana? Podemos dizer assim? É complicado esse termo, o termo humano. Ela era mais quente, vê se você consegue me entender. Ela era mais livre. Eu acho que ela era mais solar. Eu acho que ela sabia o que era a luz do dia. Sim, aí nesse sentido, né? Ela tinha uma liberdade maior. Sim. Né? Nós, na minha época, né, que estou com 40 anos, nós podíamos brincar na rua, sim, brincar de pique com os colegas. Nós podíamos, brincávamos muito com bonecas, né? As meninas com bonecas, os meninos com carrinho, enfim. E existia um contato maior. Hoje em dia, o que está acontecendo é que as crianças estão muito ali, né, na internet, elas conectadas, né, as novas tecnologias, eu sempre falo isso, eu sou de repente um pouco radical, né, algumas pessoas me consideram um pouco radical quando eu digo que não deixemos as nossas crianças o tempo todo, né, nos celulares, nos jogos, né, porque isso faz com que a pessoa passe a ter menos contato com o outro. Sim. Né? E nessa de ter menos contato com o outro, ela vai se fechando, vai ficando muito introspectiva. Mas aí, nesse momento, entra a vida social da criança, que é a escola. Lá ela faz amizade, ela conhece os funcionários, ela tem um contato maior com o professor. Qual é o principal obstáculo hoje em dia que a escola enfrenta diante dessa modernidade, de crianças um pouco mais fechadas, até mesmo um pouco mais sisudas mesmo, porque elas ficam estressadas. As crianças hoje em dia, eu considero elas mais estressadas. Não sei se é por conta da rapidez da informação que elas têm tudo, também junto com os aparelhos eletrônicos. Como é que a escola lida? Qual é o principal obstáculo nesse momento? Bom, vamos falar primeiro então no objetivo da escola, sim, da criança pequena, né? Que é uma fase com a qual eu trabalho, educação infantil. 2 objetivos de educação infantil é socialização dessa criança. Sim. A criança sai da sua casa, né, da sua família e vai para a escola, passa. A minha realidade são de crianças que ficam o dia inteiro, horário integral, que é o que temos na nossa prefeitura, horário, sim, integral para as crianças. Então, socializar essas crianças. E aí, nós temos, você quando pergunta, obstáculos, sim, às vezes essa criança ela tem uma dificuldade grande de querer estar em contato só ali com os coleguinhas, né? Querer assistir um filme, querer ouvir uma história.
Essa é uma questão muito importante. Os pais hoje em dia não contam histórias para os seus filhos, né? Pegar o livrinho, ler a história, coisa que nós, professores, fazemos muito, porque esse é um dos objetivos, trabalhar a linguagem oral dessa criança. Deixar só no videogame, né? Mas você também concorda, e vou indagar nessa parte, Sim. você também não concorda que hoje o mundo, ele culmina para isso? No sentido, o trânsito é gigantesco na cidade, então muitos pais que há 10 anos atrás chegavam em casa às 7 horas da noite, estão chegando em casa às 9h30 da noite. Também tem o fato que as crianças estão dormindo mais tarde. Sim. Né? Mas você não concorda que essa modernidade e os problemas da estrutura da cidade culminam para isso? Sim, combinam. O que acontece, nós como seres em constante desenvolvimento, né, constante mudança, nós temos que nos adaptarmos a essas mudanças. Sim. Agora, nós só não podemos nunca esquecer que criança é criança. E o que acontece às vezes é que a criança ela é tratada como adulto, né? Os pais não conseguem compreender. Eu sempre falo uma coisa muito interessante, Rafael, que é o seguinte: como falar com uma criança, né? Os adultos, a criança é pequenininha, e os adultos, né? Nós somos grandes. Sim. Então, nós somos, diante do olhar da criança, nós somos gigantes. Sim. Então, nós temos que ter aquela postura de chegar, nos abaixarmos para conversar com a criança. E aí, é muito importante que essa questão das tecnologias, elas sejam o quê? Manuseadas pelos pais, né? Elas sejam trabalhadas. Eu não estou dizendo aqui que temos que tirar, né? Não deixar as crianças brincarem com videogame, não deixar. Até porque isso é impossível, acredito eu. Exatamente. E a escola também, não é? Nós temos um papel também de apresentarmos isso para as crianças. Exatamente esse ponto. Como que você encara a utilização de aparelhos eletrônicos na escola? E eu digo tanto para o âmbito educacional quanto para o âmbito pessoal. Eu digo isso para o tablet que está sendo utilizado na sala de aula, mas também para a criança que leva o celular e fica na hora do intervalo lá mexendo. Na minha época eu não podia. Eu não podia nem levar o celular para a escola. Se eu quisesse falar com alguém de fora, eu ligava da secretaria. E hoje não. Hoje, na hora do recreio, tem muitas crianças que, ao invés de, até mesmo de brincarem, ficam lá nas redes sociais através do smartphone. Nós temos, existe uma lei, né, até que tanto para os professores como para os alunos, dentro da nossa lei da Secretaria Municipal de Educação, Sim. que é proibido o uso de celular pelos alunos, né, em sala de aula. É lei. Então, não pode, você não pode ficar usando, até porque é um desrespeito à figura do professor. O professor está lá na frente dando aula. Sim. Se todo mundo ficar com o telefone, fica complicado. Mas no momento do recreio, do intervalo, não é? Esses jovens, essas crianças, elas têm acesso. Não é a minha realidade, porque eu lido com crianças muito pequenas. Sim. Então, eu não tenho esse problema. Né? O que entra na minha realidade é o uso de computador, sim, porque nós já na educação infantil, não é? Nós apresentamos as mídias, até porque faz parte das diferentes linguagens Sim. de mundo, então essa criança precisa ser inserida nesse contexto, ela precisa conhecer, e nós temos coisas muito boas, temos coisas não tão boas também, internet, mas temos coisas boas. Outro dia eu estava dando uma aula, porque trabalhamos dentro de uma proposta pedagógica de que tudo parte do interesse do aluno. Sim. E aí uma criança, eu falando sobre o corpo humano, uma criança de 5 anos me perguntou, o que nós temos aqui dentro da cabeça? E eu aproveitei, né, essa pergunta que eu achei fantástica e falei, nós temos o cérebro, vocês querem conhecer o cérebro? Eu estava com o meu notebook, Sim. abri e mostrei para eles. Então foi fantástico. Então, quer dizer, usando positivamente, né, de forma E por construtiva. intermédio do professor. Sim. Aí foi o meu material que eu tenho acesso, que anda comigo, utilizando para dar uma aula explicativa, né? Eu sendo ali a facilitadora, né? Eu sendo a mediadora, melhor dizendo, né? Mediadora, quer dizer, eu escolhi o material Sim. que eu ia apresentar para essa criança, né? Eu falo muito isso até na clínica, com os meus pacientes, com as famílias que eu atendo, sobre a importância
da família mediar o que a criança está assistindo na televisão. Você não pode pegar uma criança, colocar o dia inteiro na frente de uma televisão. Isso é muito complicado. Formação de personalidade nós temos naqueles anos iniciais. Então você forma uma personalidade ali. Aquilo que a criança está vendo, violência, por exemplo, não é? Ela vai introjetando. Sim. Se não for trabalhado o que está sendo visto, vai ficar de uma forma negativa. Não estou aqui dizendo com isso, não deixem seus filhos assistirem desenhos. Não estou é dizendo isso. isso. Até né? porque a criança é uma página em branco. Então ela começa a constituir caráter, personalidade, escolhas, estilos através nessa fasezinha e no que ela vai vendo. Se ela não tiver intermédio dos pais, ela vai seguir através dos próprios caminhos que ou ela vai ter a intuição de fazer ou que a televisão vai induzir a ela. Exatamente. É isso? Exatamente. Porque nós adultos somos induzidos, né? Sim. O que hoje em dia determina a moda? Quem determina a moda? Quem determina o que é o corpo ideal? O que é tendência? O que é... A televisão. Né? Então, se o sujeito não tiver uma estrutura de personalidade, né, trabalhada, né, se ele não tiver com quem conversar, por isso que a criança precisa conversar, o adolescente precisa conversar, né? Nós adultos também precisamos conversar, né? Porque é tudo muito relativo, né? O que é belo para você não é belo para mim. O que a televisão mostra, nós temos, enfim, uma gama de coisas aí que seriam, ao meu ver, desprezíveis, Sim. Principalmente para uma criança que está assistindo determinadas cenas e não consegue elaborar, ela não consegue entender o que é aquilo que ela está vendo. Então, os pais são fundamentais nesse processo. Sim, os pais ou alguém que represente esses pais. Então, você aí de casa, fique atento ao que o seu filho está assistindo na televisão, como ele está se comportando no colégio, acima de tudo. Também ter essa orientação que os professores vão te dar. Lembra da antiga agenda que o professor mandava recadinho? Existe ainda. Ainda existe? Existe agenda, então sim. Você fique atento. Hoje eu recebi aqui nos estúdios a Vanesca Medeiros, ela que é psicóloga clínica e professora na educação infantil da Secretaria Municipal de Educação. O Cotidiano está ficando por aqui. Vanesca, muito obrigado pela sua presença. Você tem telefone? Tenho sim. O meu telefone celular para contato é o 988191892 e contato também pelo Facebook, psicóloga Vanesca Medeiros. Muito obrigado pelo seu carinho, até a próxima edição. Tchau!